Cinta tem gravata, eu falei, meu Deus do céu. Achei que ia vir só ouvir hoje, né, irmão? Você ouviu o pastor Jair, a irmã missionária Rosângela, o apóstolo Gabriel, que era apóstolo do Broa, né, irmãos? A missionária Marisete do Broa também. Mas enfim, né? Que bom nós estarmos aqui nesta noite. E louvado seja Deus por essa oportunidade. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia! No seu capítulo de número 1. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Irmãos, como eu não sou baú para guardar as coisas, né, irmão? Não aguento, eu vou ter que contar um segredo aqui. O irmão Gabriel pediu para guardar um segredo, mas eu não vou guardar não. Ele disse que em breve já encomendou um boi aí de 280 quilos para nós fazermos um culto de ação de graças lá na casa dele. Amém? Amém. Os irmãos parecem que não quer churrasco. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, o pastor até deu uma... O pastor até fez assim. Glória a Deus. E tudo por conta dele, viu, meus irmãos? Ninguém precisa levar nada. Glória a Deus por isso. Né? Glória a Deus. Atos, capítulo 1 e o versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler em nome de Jesus, que nos diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse Jesus: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Glória Jesus. A Deus. Não vou tomar muito tempo dos irmãos. Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos nesta noite apenas aquilo que está no meu coração da parte de Deus, concernente à sua palavra. Eu estava meditando, meus irmãos, antes de trazer a mensagem aqui nesta noite, acerca do Espírito Santo, né? Aí nesses dias eu estava em casa meditando. Eu gosto muito de ler e meditar ali com o Senhor na sua palavra. Eu estava meditando acerca do Espírito Santo, né? Essa promessa maravilhosa da parte de Deus para o seu povo, para a sua igreja, desde os tempos antigos. A maior promessa, as duas maiores promessas da Bíblia, louvado seja Deus, é a promessa da vinda do Messias, daquele que viria para restaurar a comunhão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, e também a promessa do derramamento do Espírito Santo. As duas maiores promessas de Deus, aguardada pelo povo de Israel, eram essas duas, que o povo de Israel ansiava tanto: o derramamento do Espírito Santo e a tão prometida vinda do Messias. Quando nós lemos lá no livro de Joel, o profeta Joel, tido como, o homem que profetizou acerca do Espírito Santo, acerca do derramamento do Espírito Santo, ali fala claramente, quando nós lemos o capítulo de número 2: e acontecerá que nos últimos dias derramarei eu do meu Espírito, diz o Senhor. Então, mas eu fico meditando o porquê, meus irmãos, que Deus deseja, porque é um desejo de Deus, é uma promessa de Deus derramar do seu Espírito sobre o seu povo, sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que o temem. Louvado seja Deus. Deus, amados irmãos, Ele sabe melhor do que ninguém que o Espírito Santo não é simplesmente para nos fazer companhia, mas o Espírito Santo, ele tem muitos e muitos propósitos na nossa vida. Entre eles, o próprio Jesus disse, é nos consolar. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, antes de ser entregue ali na mão dos pecadores, como ele mesmo havia dito para eles, a Bíblia nos diz que os discípulos ali estavam tristes, estavam entristecidos acerca da palavra que Jesus havia dito para eles, que ele haveria de ser entregue na mão dos pecadores, ele haveria de ser crucificado, ele haveria de ser humilhado, vilipendiado, mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus para o nosso Senhor Jesus, e através dele para as nossas vidas. Mas aqueles discípulos, eles não entenderam, então eles se entristeceram com aquelas palavras.
Então Jesus, porque eu imagino que eles pensavam, ora, se o Senhor vai nos deixar, nós iremos viver sozinhos nessa terra? Não. Então Jesus olha para eles e faz uma outra promessa: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu rogarei a Ele para que vos envie o Espírito Santo, o Consolador. Ou seja, nos momentos de tristeza, o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso amigo fiel. Naqueles momentos onde nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída, não vemos uma solução, nos sentimos sozinhos no meio da caminhada, então é neste momento que se cumpre aquilo que o salmista Davi disse lá nos Salmos de número 46: o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, nos momentos de tristeza, você não está sozinho. Nos momentos de dores mais sombrios da nossa vida, tenha certeza de uma coisa: ainda que não esteja ninguém do seu lado, o Espírito Santo estará contigo. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa não é uma promessa minha, não é uma promessa do pastor Jair, não é uma promessa da missionária Rosângela, não é uma promessa de um político, não. Essa é uma promessa do próprio Deus para a minha e para a sua vida. É por isso que lá no livro de Hebreus, se não me falha a memória, está escrito aonde o Senhor disse: eu não te deixarei e eu não te desampararei. Portanto, tenhamos a certeza e a convicção de que nos momentos de tristeza, de dor, de incertezas da nossa vida, o Espírito Santo estará conosco para nos consolar e para renovar as nossas forças. Louvado seja Deus. Eu estava meditando, meus irmãos, acerca dessa promessa bendita que é o Espírito Santo de Deus para nós. Quando eu me converti, eu achava lindo, louvado seja Deus, aqueles irmãos, aqueles jovens que eram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e começavam a falar em novas línguas, ali chorando, se derramando, quebrantado na presença de Deus. E eu dizia: Senhor, eu quero que o Senhor derrame também esse mesmo Espírito Santo na minha vida. Mas eu achava, meus irmãos, que o Espírito Santo era simplesmente para nós pularmos na igreja, né? Para nós falarmos em novas línguas, para nós saltarmos na presença do Senhor. Mas quando nós vamos amadurecendo na presença de Deus, não que nós saibamos de tudo, porque ninguém sabe nada. Dia após dia nós precisamos conhecer um pouco de Deus através da sua palavra. Mas à medida que nós vamos amadurecendo na presença de Deus, pedindo discernimento ao Espírito Santo, Ele faz com que nós venhamos a entender que o Espírito Santo é mais do que pularmos na igreja, é mais do que falarmos em línguas estranhas. Louvado seja Deus. E quero falar, meus irmãos, exatamente sobre isso. Qual é o propósito do Espírito Santo na nossa vida? O Espírito Santo, meus amados irmãos, o próprio Jesus disse: Ele virá, porque é Ele que convence o mundo do seu pecado, do juízo e da justiça. Então, ou seja, a obra do Espírito Santo, primeiramente, é restaurar as nossas vidas diante de Deus, é nos fazer novas pessoas, é transformar o nosso coração duro, que era no mundo, em um coração de carne, um coração cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de rancor, como disse nosso irmão Emerson aqui nesta noite, em um coração cheio de amor, um coração que ama o nosso próximo, um coração que abraça o nosso próximo, um coração que estende a mão ao nosso próximo. Então o Espírito Santo, ele vem primeiramente para restaurar as nossas vidas diante de Deus, para transformar o nosso coração, para nos dar uma nova mente, um novo pensamento, para nos fazer ver o mundo e as coisas de uma outra forma, de uma outra visão. É somente o Espírito Santo que faz isso, meus irmãos. Não é o pastor que transforma a vida de ninguém, não é a missionária que transforma a vida de ninguém, não. Se o Espírito Santo não fizer, ninguém mais pode fazer.
Não adianta nosso pastor ora por mim, jejua por mim, consagra a vida por mim, sendo que se eu não abrir o meu coração, não pedir para que o Espírito Santo venha sobre mim e faça em minha morada, transforme a minha vida, transforme o meu coração, porque é somente o Espírito Santo que faz essas coisas. Em segundo lugar, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos trazer direcionamento, porque nós somos como ovelhas. Ovelhas, segundo os estudiosos, dizem que uma ovelha, ela é míope, ou seja, uma ovelha, ela não tem percepção de um buraco, e ela vai caminhando sem perceber aquele buraco, até mesmo ao ponto de cair nele. Ou seja, uma ovelha, ela não tem discernimento das coisas, simplesmente ela vai caminhando, e ali ela cai no buraco, e se o pastor não vier e tirar ela daquele buraco, ela pode chegar até mesmo a morrer. Assim é eu também, assim é você, aqui neste mundo. Se nós não andarmos segundo a direção do Espírito Santo de Deus, nós podemos cair no buraco que Satanás ele cava para nós diariamente cairmos nele. Nós caímos nos laços do passarinheiro, que todos os dias, como diz a palavra do Senhor, o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando um para que possa tragar. E é assim que o Espírito Santo vai nos guiando. Não, filho, anda por aqui, porque o inimigo já preparou um laço para você ali na frente. Filho, desvia desse caminho, porque nesse caminho Satanás já preparou um buraco para você cair nele e ali tragar a sua vida. Filho, vem por aqui, porque vamos por aqui, porque aqui o caminho é melhor. Ou seja, o Espírito Santo ele vem para nos dar clareza, para nos dar direcionamento nos momentos que nós estamos atravessando neste mundo. Louvado seja o Senhor. Nós vemos lá no livro de 2 Crônicas exatamente dessa maneira, quando o rei Josafá, um homem temente ao Senhor, um homem que se dispôs a buscar a Deus continuamente, um homem que se dispôs ali a restaurar novamente um culto ao Senhor, até que um belo dia os povos de outras nações, reis de outras nações, estavam se ajuntando para vir contra Judá, para combater o povo do Senhor, para destruí-los, para escravizá-los, para ali roubar os seus bens que eles haviam conquistado da parte do Senhor. Então Josafá, sabendo que havia reis, nações vindo contra ele, aonde ele não tinha forças, não tinha um exército suficiente para enfrentar aquele povo, a Bíblia nos diz que Josafá, ele se coloca diante de Deus e começa a clamar, e começa a orar, começa a pedir uma intervenção da parte de Deus ali no meio do povo do Senhor. E a Bíblia nos diz que em meio àquele momento de incertezas, o Espírito Santo de Deus veio sobre Jaaziel, e a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor tomou aquele homem e diz: olha, parai, ó rei Josafá, saiba que nesta peleja vocês não terão que pelejar, o Senhor estará pelejando por ti. Ou seja, o Espírito Santo veio para trazer direcionamento. O Espírito Santo não deixa eu e você confuso. O Espírito Santo não deixa eu e você como alguém sem dono neste mundo, como um cachorro que cai da mudança. Não, eu e você somos filhos do Eterno, e por sermos filhos de Deus, Ele tem a direção certa para a minha e para a sua vida. Louvado seja Deus. Basta nós clamarmos ao Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Quando o salmista Davi estava num momento de dor, de incerteza, ele disse lá no Salmo 121, se não me falha a memória: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ponto de interrogação. O nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro não vem da mulher, o nosso socorro não vem do governo, não vem da política, não. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus, Ele tem um direcionamento para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Basta nós nos colocarmos diante dEle, que o Espírito Santo virá para nos direcionar. Meus irmãos, em terceiro, louvado seja Deus, sem perda de tempo,
O Espírito Santo ele vem para nos alegrar, para nos fazer, para nos dar força para caminharmos na presença de Deus. Porque por nós mesmos nós não estaríamos aqui, pela força do nosso braço nós não estaríamos aqui. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Um dia o profeta Jeremias, olhando para a nação de Israel, olhando para o cenário político, religioso da nação de Israel, olhando a situação em que o povo se encontrava ali, Jeremias ele começa a meditar. Está lá no livro de Lamentações. A Bíblia nos diz que Jeremias começa a olhar para o povo. Eu imagino Jeremias ali, quem sabe, meditando com Deus, dizendo: Senhor, como que esse povo está vivo? Diante de tudo aquilo que eles têm enfrentado, diante de tudo aquilo que a gente tem vivido diante dos povos deste mundo, olha quanta coisa a gente passou nessa terra, olha quanta luta, quanta prova, quanta perseguição, quanta guerra, quanta luta, e ainda assim nós estamos vivos. E a resposta o profeta Jeremias nos dá, aonde ele ali escrevendo as suas palavras de lamentações, ele disse: ora, diga Israel, ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, ou seja, meus irmãos, nós estamos aqui, não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos mais santos do que aqueles que estão lá fora, não. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse a misericórdia, ai de nós se não fosse a graça do Eterno sobre a minha e sobre a sua vida. É por isso que Paulo, quando estava ali passando por um momento de dor, de dificuldade, ele começa a clamar, ele começa a orar, ele começa a suplicar o socorro de Deus. E a Bíblia nos diz que Paulo diz: olha, eu tenho um espinho na carne, que é como que um mensageiro do diabo viesse e me esbofeteasse, me humilhasse, me jogasse no chão, até que ele clama a Deus. E a Bíblia nos diz que o Senhor vem e diz para ele: Paulo, a minha graça, ela te basta. Ou seja, a minha graça é o suficiente na sua vida para te sustentar neste momento de dor a qual você está passando. A minha graça te sustenta, a minha graça te dá força, é a minha graça que te mantém de pé, é a minha graça que te mantém na minha presença, Paulo. E é assim também comigo, e é assim também contigo, meu irmão. Ai de nós se não reconhecermos a misericórdia e a graça de Deus. É por isso que o salmista Davi, conhecendo a grandeza desse nosso Deus, conhecendo a grandeza dessa graça, a grandeza dessa bondade, a grandeza deste amor e a grandeza dessa misericórdia da parte de Deus para conosco, quando ele cai em pecado diante de Deus, a primeira coisa que o salmista Davi faz é: eu vou lá para a casa de Deus, porque eu sei que lá eu vou buscar a sua face e ele vai me dar uma resposta. Então o salmista Davi começa a escrever os salmos de número 51, e a primeira frase do salmista Davi é: ó Deus. A primeira frase do salmista Davi não foi: ó Senhor, eu te agradeço porque eu estou aqui, eu te agradeço porque eu sou melhor do que aqueles que estão lá fora. Não, a primeira palavra de Davi, sabe qual foi? Ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele reconheceu que sem a misericórdia e sem a graça ele não era nada. É por isso, meus irmãos, que na minha opinião um dos salmos mais lindos é o salmo de número 51. Que lá no salmo 51, Davi, reconhecendo essa graça, este amor e essa misericórdia da parte de Deus para conosco, ele começa a dizer: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, renova em mim um coração puro, cria em mim, ó Deus, um espírito reto. E aí ele começa a se humilhar diante de Deus, até o ponto dele dizer uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada, aonde ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, Davi reconheceu que o bem mais precioso na vida dele não era o palácio,
não era coroa sobre a sua cabeça, não era as suas vestes de rei, não era o banquete que ele tinha diante dele todos os dias, não. Davi reconheceu que o bem mais precioso na sua vida era a presença do Espírito Santo, era a graça do Eterno sobre a sua vida, era a misericórdia de Deus todos os dias estendida sobre a sua vida. Portanto, meus irmãos, o salmista Davi nos ensina que o nosso bem mais precioso é a presença do Espírito Santo. Com isso, meus irmãos, eu quero deixar para a meditação da igreja nesta noite, que nós possamos buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nós possamos nos achegar diante de Deus, reconhecendo que o que nós mais precisamos para caminharmos na presença dEle nesta terra, não é de carro novo, não é de casa nova, não é de uma mansão, não é de uma conta cheia de dinheiro, não, meus irmãos, é bênção de Deus se nós alcançarmos isso, se vier, amém. Mas o bem mais precioso que nós precisamos para caminharmos diante de Deus nesta terra e alcançarmos o céu de glória é caminharmos na direção do Espírito Santo, é vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, é buscarmos viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele clama: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, todos os dias de nossas vidas reconhecer que o nosso bem mais precioso é o Espírito Santo de Deus, e sem Ele nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração. Aquilo que eu não pude expressar com o Espírito Santo de Deus e a sua palavra, continue a falar conosco, continue a nos direcionar, continue nos enchendo de graça, continue nos enchendo de gozo, de alegria na alma, para dia após dia nós caminharmos em meio a este mundo de dor, de aflição, de angústia, de trevas, mas com a convicção de uma coisa, de que em breve nós iremos partir desta terra para morarmos em um céu de glória com Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.